Agora nós vamos finalizar nosso dia de hoje e vocês então vão lá para Ciências da Natureza. Nós vamos terminar o capítulo de Ciências da Natureza, pessoal. Então vem comigo, vamos lá. Pode abrir o seu livro aí na página 164. Então, em Ciências da Natureza, nós estamos falando sobre as plantas. Já estamos falando desde o grupo 6. Em Ciências da Natureza, aqui a gente está dando uma reforçadinha nesse assunto, né? Então, nós vimos, vamos ver o que a gente já viu aqui no grupo 7. Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Então, nós vimos aqui, né, como que é feita a alimentação das plantas, que a planta, ela fabrica o seu próprio alimento, né? E essa realização, aí, essa produção do próprio alimento nós chamamos de fotossíntese. Nós vimos também que a fotossíntese, quando acontece esse processo, a fotossíntese é muito importante, né? Porque a plantinha ela vai liberando o oxigênio e ela, quando ela vai produzir o seu próprio alimento, ela acaba sugando, né, o gás carbônico, ela vai diminuindo a quantidade de gás carbônico no planeta Terra. Depois nós falamos, né, sobre a dispersão das sementes, porque a gente sabe que as plantinhas elas nascem aí, né, através das sementes ou das mudas. Então a gente viu aí sobre a dispersão das sementes, né, que os animais, os recursos da natureza, eles acabam fazendo essa dispersão aí de uma forma natural. Então a própria natureza ela acaba se encarregando aí para a reprodução de mais tipos de plantas. Hoje nós vamos falar sobre o que, né? Na verdade, nós não vamos falar, nós vamos finalizar o capítulo afirmando aquilo que a gente já vem vendo. Que o quê? Que as plantas elas são fundamentais para a nossa sobrevivência e para a nossa saúde, né? E para a saúde de todos os seres vivos. Então, as plantas, como as algas, as cianobactérias, elas produzem o quê? O gás oxigênio, né? E aí, esse gás oxigênio, o que, que é? Esse ar limpo aí, né, que a gente respira. Olha aqui que fala aqui, ó, produzem o gás oxigênio do ar atmosférico, né, que é o alimento para todos os seres vivos. Então, nós precisamos de um ar puro, né, do oxigênio para sobreviver. E a planta, ela ajuda aí, ela faz essa produção do oxigênio. Então, olha aí, né? Um dos fatores que já mostra a total importância aí das plantinhas. As plantas, então, o que, que acontece também? A gente sabe que além do ar, a gente precisa o quê? Da água, né? Para nós podermos sobreviver. A gente também aprendeu sobre isso, que a água é fundamental. A água é vida, não é assim? E as plantinhas, o que, que acontece? Elas também é, elas participam do ciclo da água. Lembra do ciclo da água que nós vimos? Então, como que é a participação da plantinha, pessoal, no ciclo da água, né? A plantinha, o que que acontece? Ela também transpira, né? E através dessa transpiração da planta, o que que ela faz? Ela vai eliminando águas para o ambiente, né? Como se fosse o vaporzinho. Essa transpiração ela acontece por onde? Pelas folhas da planta. Então, o que, que acontece? Quando ela tem essa transpiração, ela vai eliminando, né, essa água aí para o meio ambiente, e aí o que, que acontece? Essa água ela evapora e ela vai para onde? Lá para a atmosfera e onde começa aí todo o ciclo da água. Lembra quando a água ela sobe até o alto da atmosfera, onde é muito frio, ela vai virando, né, esse vapor, ele vai lá na atmosfera, vai virando gotículas, né? Uma gotícula vai encontrando com a outra, vai formando nuvens, e quando essa nuvem fica muito pesada, essa nuvem cai em formato de quê, né? De chuva, não é isso? Que acontece com o ciclo da água. Então a planta ela também ajuda aí nesse processo, né, do ciclo da água.
E o que que ela também faz, além dela ajudar nesse processo do ciclo da água? Ela aumenta a umidade do ar, porque ela não vai evaporando, né, soltando a aguinha ali pelas suas folhas, então ela deixa o ar o que mais úmido, esse ar mais úmido, ele deixa o clima, né, mais gostoso. Vocês já perceberam quando, assim, a gente às vezes amanhece, principalmente que teve lá um dia chuvoso, a gente percebe que aquele clima tá gostoso, né, que não tá aquele calor, aquele superaquecimento tão gostoso, e a planta ela ajuda aí. Observa quando você vai fazer um passeio, que é um local que tem muita planta. Pode observar que esse local é mais fresco, você sente a diferença da temperatura, né. A planta, o que que ela ajuda também? Ela evita na erosão do solo. Lembra que a gente também já viu, quando nós temos lá as plantações, a raiz, o que que ela faz? Ela sustenta a planta. E ela vai deixando esse solo o quê? Esse solo mais firme, não é? Agora, se eu não tenho plantação, as raízes que vão segurando esse solo, né, com muita chuva, ele vai ficando o quê? Mole, vai tendo os buracos, daí ele vai afundando, que a gente chama também de erosão. As plantas, olha só, elas nos trazem sombra, elas nos dão fruto, elas nos dão belas flores, né. Olha que linda nessa época da primavera, eu amo andar pela cidade e observar, né, as árvores, as flores como estão. Isso faz bem para a nossa vida, faz bem para o nosso coração, a gente vê a beleza das plantas, da natureza, né, a gente conseguir sentir os perfumes que essa natureza aí nos presenteia através das plantas. E onde existe planta, pessoal, vai existir animais, vai existir aves, mamíferos. Então, olha só que riqueza, né? Ela torna o nosso ambiente muito mais bonito e agradável. Então, aqui nós estamos vendo na ilustração uma zona rural, né. A gente sabe que na zona rural é o local ali onde nós mais encontramos essa questão aí das plantas. Então olha aqui, ó, das árvores. Então a gente vê aí, maior questão aqui de árvores, né, menos casa. Então, ó, aqui a absorção e a retenção do calor também é melhor, porque nós temos bastante plantinha, deixa o ar mais úmido, né, não fica tão quente, tão ruim. Aqui a absorção da terra, o solo, ele fica é bem maior também, fica mais seguro, caso das plantinhas. Então olha só, que interessante. Por outro lado, aqui na página 165, a gente consegue ver aqui na ilustração, né, que o desmatamento, ele já traz aí grandes mudanças ambientais, né, porque quando a gente desmata para construir, porque eu sei que a gente precisa aí construir, o que que acaba acontecendo? Ó, quando se faz lá as cidades e eles deixam poucos lugares, porque geralmente numa cidade eles pedem para que tenham áreas verdes, né? Então são áreas que não pode mexer, não pode construir nada, tem que deixar essas áreas lá no, em benefício do que tudo que traz esses benefícios todos que nós acabamos de ver. Só que quando acontece esse desmatamento, né, nas cidades, e as cidades têm poucas áreas verdes, o que que vai acontecer? O asfalto, né, que é esse chão aí que a gente pisa aí, no solo na cidade, ele dificulta a penetração da água do solo, né. E o que que ele faz? Ele acaba aumentando a temperatura. Então, quando tem o asfalto, quando chove, né, a plantinha aí vai fazendo toda essa transpiração, pelo asfalto, aquela massa dura, não consegue penetrar a água da mesma maneira que um solo. Então aí vem o sol quente, o que que acontece? Acontece um superaquecimento. Por isso que a gente percebe às vezes, ai, né, que calor, às vezes a gente sai na rua, está em casa, não é assim? Vocês já observaram? Às vezes a gente está dentro de casa, aí a gente vai para
para a cidade, para o centro ali, fazer alguma coisa e anda, a gente fala: "Nossa, está um calor na rua", mas por quê? Porque tem esse asfalto aí, né, que com o calor do solo, não consegue ter a penetração, né, exata, necessária aí da água, acontece um superaquecimento, né. E aí a gente fica sentindo muito calor. E também esse solo, o que que acontece, né, ele diminui a penetração da água, e aí a gente vai acontecer quando chove muito, não tem por onde a água penetrar, acaba acontecendo as enchentes. A água está caindo, não tem a terrinha, né, o solo para essa água ir penetrando no subsolo, ela fica lá no asfalto, não consegue, penetrar na mesma intensidade. O que que vai acontecendo com essa água? Se cai muito, realmente começa a ter as enchentes aí, começa a transbordar, porque não tem mais para onde ir. Então, realmente, mais uma vez, a gente consegue ver aqui na teoria o quanto o desmatamento, se for feito de uma forma aí, né, inconsciente, ele traz muito problema aí para o ser humano. Vamos ver o que que fala aqui, ó. A menor quantidade de planta e maior impermeabilidade do solo provocam maior retenção de calor e menor penetração de água nos solos da cidade. Então, olha o que que acontece com as cidades, ó. Aqui é mais quente, né, do que na área urbana, não é isso? Aqui a transpiração das plantas, ela acaba sendo menor, porque não tem tanta plantinha assim, tirou um monte. A penetração da água também pelo solo é menor, porque a maioria é asfalto, como que a aguinha vai penetrar, né? E aí causa esse problema, fica causando esse probleminha aqui. Vamos lá observar aqui na página 166. Observe as imagens que mostram regiões da cidade de São Paulo ou próximos a ela. Então, aqui nós temos, né, um dia ameno de verão. Os termômetros chegam a marcar 30 graus em alguns locais do centro da cidade de São Paulo. Gente, dá uma olhada nisso, é de chocar, né? Cadê as nossas áreas verdes? Cadê ah, a nossa natureza? Me fala. Cadê a qualidade de vida? É para a gente se questionar, não é mesmo? Agora vamos dar uma outra olhadinha aqui, ó. Em locais com maior arborização, o que que é arborização? São árvores, tá? E menor poluição, como os jardins do Museu do Ipiranga, também em São Paulo, os termômetros marcam a temperatura menores, a cerca do centro da cidade, por volta de 25 graus. Então, aqui é um local, lá, aqui em São Paulo e aqui também. Nesse local, vocês estão vendo o quê? Que é tudo construção, né? Aqui já nesse local em São Paulo já tem bastante árvore, bastante área verde. Então, quando faz a medição, consegue ver a diferença na mesma cidade. Onde não tem árvore, a temperatura eleva lá em cima. Onde tem árvore, a temperatura já é amena, né? Já é menor. Então, olha como que a teoria tem razão do que ela acabou nos mostrando agora há pouco. Vamos para 167. Já em locais mais ricos em plantas e com corpos de água, a temperatura no mesmo dia e na mesma hora não passa de 20 graus. Tá, tudo em São Paulo, hein? Em locais diferentes, onde a natureza é mais presente, consegue perceber aí essa diferenciação na temperatura. Então vamos lá. Com a ajuda de um colega, responda. Por que há pontos mais quentes do que os outros na mesma cidade? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Se tem a cidade lá que não tem árvore, não tem solo, o que, que vai acontecer? Não tem como ter sombra, né? Eh, vai ter um superaquecimento aí. Já em outros lugares que a natureza já está mais presente, com certeza, o calor vai ser menor, porque o verde, né, as plantas, vai trazendo todos os benefícios que nós vimos nas páginas anteriores.
B. Discuta com o colega e o professor o que pode ser feito para diminuir a temperatura das partes mais quentes da cidade. O que vocês acham, pessoal? O que poderia se fazer aí para diminuir, né, nessas partes mais quentes aí o calor? Eu imagino que uma das medidas que a gente poderia fazer, né, sugerir, é para que se plantasse mais árvores, né, se fosse possível ali fazer mais áreas verdes, plantar mais árvores. Eu imagino que isso iria ajudar bastante. E você, o que você acha que poderia ser feito aí? Coloca para mim. Página 168. O rio Tietê, que corta a capital paulista, é considerado um dos rios mais poluídos do Brasil. Porém, sua nascente ou cabeceira, localizada a quase 100 quilômetros de distância da cidade de São Paulo, fica em uma região cuja cobertura de verde está bastante conservada. Apresenta água limpa e cristalina e abriga muitos animais. Olha aqui a nascente, então, ó. A cabeceira do rio Tietê é uma área de preservação permanente localizada a 16 quilômetros da cidade de Salesópolis, na Serra do Mar, em São Paulo. Sobre a importância das plantas para o ambiente, é incorreto afirmar. Então, vê o que é incorreto, que a gente não deve falar que está certo, tá? A. Participam ativamente do ciclo da água, aumentando a umidade do ar, tornando o clima mais ameno e dificultando a erosão do solo. Isso está certo ou errado? A planta faz isso ou não? Nós acabamos de falar na teoria, hein? B. Podem produzir frutos que servem de alimentos para uso dos seres vivos, tá certo ou não? C. Servem de habitats para os animais. E aí, as plantas servem de habitats, tá certo ou não? D. O desmatamento não provoca grandes mudanças ambientais, como vemos na cidade com poucas áreas verdes, onde pode ocorrer poucas enchentes. É isso, pessoal? Ai, 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 hein? Espero que vocês respondam corretamente aí. Número 3. Faça um desenho que represente uma área verde pública, como uma praça, um parque que existe em seu bairro ou na sua cidade. Aqui em Monte Alto nós temos algumas praças, nós temos área verde, vocês devem ter visto alguma já por aí, né? Então faça o desenho dela. Feito isso, a gente encerra aqui o capítulo de Ciências Natureza. Na segunda-feira nós teremos aula ao vivo, mas depois da aula ao vivo você vai entrar lá no MyClass, porque lá já vai ter o vídeo de correção e atividade avaliativa para você realizar. Combinadinho? Então, ó, grande beijo e bom final de semana, hein?